Assim como o casamento adoeceu, o trabalho também fez o meu corpo adoecer. Foram vários adoecimentos juntos que me fizeram repensar quem eu sou realmente, o que é que eu estou fazendo aqui, quem eu sou para além deste meu relacionamento que eu tenho desde quando eu entrei na universidade, né, como estudante ainda, muito nova, né, um relacionamento de quase 2 décadas, 2 filhos. Então, quem eu sou sem esse meu parceiro? O que eu realmente gosto? O que eu quero da minha vida? Quais são os meus sonhos? Quem é Lilian realmente? Então, esse se reconstruir veio de tudo isso. E, naturalmente, a carreira veio junto. Eu já andava questionando a minha vida profissional também, e eu falei, olha, agora eu vou mudar tudo. Então, é hora de nascer uma nova mulher. Nasceu uma Lilian mais confiante, uma Lilian mais mulher. Olá, é um prazer ter você aqui no episódio número 20 de Um Caos à Parte. Eu sou Noêmia Colonna, eu tenho 50 anos e entre várias funções e interesses, eu sou uma jornalista que adora contar e ouvir histórias de mulheres maduras com múltiplas potencialidades e paixões como eu, que tornam suas diferentes escolhas e jornadas um verdadeiro caos à parte. Aquele caos que de bagunça não tem nada, é apenas um jeito multipotencial de ter 1000 lados e, mesmo assim, sermos mulheres inteiras. A gente sabe que começos e términos de casamento ou qualquer outro tipo de relacionamentos amorosos sempre mudam a nossa vida. Às vezes para melhor, outras nem tanto. Mas o que sabemos é que nada será como antes. O que a gente fazia a dois, agora precisa ser pensado para fazermos sozinhas até que alguma nova mudança chegue. Seja um novo relacionamento com alguém ou com a gente mesma. E quando isso acontece na fase madura da nossa vida, depois dos 45 anos, dá-se o nome de divórcio grisalho. Para quem não sabe, o termo divórcio grisalho refere-se a casais que se separam após os 45, 50 ou até 60, 70 anos, geralmente até depois de décadas de casamento. É um fenômeno que cresce não apenas no Brasil, como no mundo todo. Para mulheres, esse tipo de separação vem com grandes recomeços internos e externos. Imagina você se vendo separada bem no meio da meia-idade. Se for a partir dos 45, 50 anos, já deve estar enfrentando a menopausa, ou a síndrome do ninho vazio com a saída dos filhos de casa, ou a chegada da velhice dos próprios pais e, para muitas, a chegada da aposentadoria lá perto dos 60 anos. Nossa, são tantas mudanças e no meio disso tudo, hora de terminar um casamento, muitas vezes de décadas que não está dando mais certo. E terminar com força, fé e foco. Mas o que pode parecer tragédia pode ser, na verdade, um fechamento e um renascimento na vida de uma mulher madura. Segundo especialistas no tema, o divórcio grisalho abre espaço para o autoconhecimento, a reconstrução da autoestima, a reescrita de histórias e o desejo de deixar um legado no mundo. E é aí que entra um tema crucial, a transição de carreira, que se torna uma forma prática e simbólica de marcar essa nova fase, mais alinhada com os desejos e valores de uma mulher madura. E é com uma mulher desse naipe que eu converso sobre divórcio grisalho e transição de carreira agora no Um Caos à Parte. Aos 45 anos, mãe de 2 filhos, o João e a Maria, a baiana Lilian Tostas é palestrante TED Talk, mentora especialista em potencializar talentos e transformar carreiras. Ela tem quase 2 décadas de experiência em ensino, pesquisa e orientação de pessoas, como educadora em universidades, tem formação em coaching com programação neurolinguística, coaching vocacional, orientação de carreira, analista comportamental. E o propósito dela na vida é fazer com que cada vez mais mulheres, por meio dos seus talentos naturais, consigam se sentirem felizes e realizadas com aquilo que fazem ou querem fazer. A Lília também passou por um divórcio grisalho e fez uma progressão de carreira quase aos 40 anos, depois de um diagnóstico de burnout, aquele estresse extremo que paralisa a vida de muita gente.
Eu tive a sorte de pegar a Lília na melhor fase da carreira dela e de ter sido mentorada por ela. E estou aqui, compartilhando a minha jornada de encontrar a harmonia entre os meus dons e paixões, construindo a minha vida com mais sentido e realização. E eu quero dividir a Lilian com mais mulheres nesta conversa que a gente começa agora. Lilian, querida, seja muito bem-vinda a Um Causa à Parte. E eu já começo querendo saber o que te motivou a se tornar mentora de carreiras para mulheres e de qualquer idade, né? De qualquer idade. Gente, que delícia de apresentação. Te ouvir é uma delícia. Durante nosso processo, eu já disse várias vezes o quanto eu te admiro, o quanto eu sou sua fã, o quanto eu vejo em você uma mulher incrível que está aí para potencializar também muitas outras mulheres, né? Eu fico muito feliz. E é isso que me inspira, poder ver esse brilho nos olhos em outras mulheres. Poder fazer com que elas coloquem a sua voz no mundo, encontrem o seu lugar no mundo. Porque sim, ao longo da nossa trajetória, muitas vezes seguimos no piloto automático, muitas vezes vamos seguindo a receita que nos é passada e muitas vezes não nos questionamos. E a meia-idade, ela traz uma série de questionamentos. A vida que eu estou levando vale realmente a pena? O trabalho que eu estou realizando vale a pena? O relacionamento em que eu estou vale a pena? E isso traz consigo aquilo que muitos na sociedade chamam de isso é uma crise de meia-idade. Vai passar. Esqueça, isso é loucura. E muitas mulheres terminam, por conta disso, ficando ali, presas a relacionamentos, a trabalhos, a uma vida que não faz mais sentido. E eu costumo dizer que não é sobre carreira, é sobre vida. E qual é a vida que você de fato quer levar? Chegar aos 40 é apenas o começo da jornada. Temos muito ainda para poder caminhar. Claro. E Lilian, você mesma passou por esse divórcio, né? Não grisalha, porque Lilian tá aí com os cabelos negros, negros como a noite, mas você se divorciou já com décadas de casamento e buscou a sua transição de carreira, né, Lilian? E isso tem a ver um pouco, como é que foi isso para você? E eu quero saber se isso tem a ver com a redescoberta da identidade, com a necessidade financeira e liberdade, né? Já que em muitos casos os filhos estão crescidos, e até mesmo uma busca de propósito que chega forte quando a gente entra na maturidade, tudo isso acaba mexendo com a gente para questionar, vale a pena levar adiante um relacionamento que mesmo tão longo não está mais me dando todo esse retorno? Exatamente. Veio tudo ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estava ali repensando a minha vida, e o meu relacionamento foi talvez aquilo que eu tenha deixado. Sabe aquela coisa que você vai deixando ali para frente? Eu não quero mexer nisso, eu não quero mexer nisso. Porque no fundo eu sabia que eu precisaria fazer mudanças. Então, assim como o casamento adoeceu, o trabalho também fez o meu corpo adoecer. Foram vários adoecimentos juntos que me fizeram repensar. E sim, veio junto com isso uma reconstrução de identidade. Quem eu sou se confunde com aquilo que eu faço. Essas coisas, elas não se dissociam. Então, quando a nossa vida começa a não fazer mais sentido, isso termina se reverberando em várias áreas. Então, a minha reconstrução, a minha reconexão com a minha essência, ela veio de todo esse processo de quem eu sou realmente, o que é que eu estou fazendo aqui, quem eu sou para além deste meu relacionamento que eu tenho desde quando eu entrei na universidade, né, como estudante ainda, muito nova, né, um relacionamento de quase 2 décadas, 2 filhos. Então, quem eu sou sem esse meu parceiro? O que eu realmente gosto? O que eu quero da minha vida? Quais são os meus sonhos? Quem é Lilian realmente? Então, esse se reconstruir veio de tudo isso. E, naturalmente, a carreira veio junto. Eu já andava questionando a minha vida profissional também, e eu falei, olha, agora eu vou mudar tudo. Então, é hora de nascer uma nova mulher. E o que nasceu disso aí tudo?
Nasceu uma Lilian mais confiante, uma Lilian mais mulher, uma Lilian que sim, sofreu muito, porque apesar de decidir pôr um ponto final, tanto, né, no meu relacionamento quanto no meu formato de trabalho, ainda assim não é fácil. Uma vez que você decide, eu costumo dizer que decidir é o mais fácil, bancar essa decisão é o mais difícil. E o que se seguiu depois disso foi sim um período de luto, um período de caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Mas ao mesmo tempo ali eu me descobri capaz de muitas coisas, capaz de tomar decisões como as menores possíveis, como qual é o carro que eu vou comprar? Sozinha, né? Sozinha, exatamente. Ir ao cinema sozinha, pegar uma estrada sozinha pela primeira vez, coisas básicas, fazer uma viagem sozinha. Então, ali eu me descobri, fui entender o que eu realmente gostava sem o outro. E isso, ao mesmo tempo, foi me fortalecendo no meu recomeço de jornada profissional. Ali nasceu uma mulher capaz de se liderar, uma mulher capaz de tomar decisões, de fazer novas escolhas, de criar movimentos e de, consequentemente, liderar outras mulheres. Então, sim, veio uma Lilian mais mulher, mais madura, mais consciente dos seus talentos, das suas potencialidades e com uma aceitação de quem eu sou, né, com todas as minhas luzes, sombras. Olha, tem isso aqui para ser trabalhado, mas caramba, eu sou uma mulher muito boa nisso, naquilo. Então, essa consciência de quem eu realmente sou em todas as esferas, isso me fez muito bem. E Lília, na sua jornada de mentorar mulheres na transição de carreira, você nota que muitas delas vêm exatamente desse espaço de estar terminando um casamento de décadas ou outras mulheres que queiram repensar seus relacionamentos atuais, mas sempre parte de um lugar emocional e isso envolve o casamento? Você nota isso? Sim, tem um número grande de mulheres ou que passaram por divórcios recentes ou que estão sim repensando os seus relacionamentos e algo que dentro dos processos de mentoria termina surgindo. A Lilian, não estou bem hoje, e aí começa a se abrir. Está acontecendo isso no meu relacionamento, eu não me identifico mais. Quando essa mulher ela começa a buscar novos caminhos e ela olha para o lado e vê que aquele parceiro ele não a apoia ou não está ali também neste mesmo movimento, as diferenças começam a ficar muito evidentes. Quando ela descobre que é possível trilhar novos caminhos e que ela olha para o lado e ou não encontra apoio, ou não encontra alguém que tenha a mesma visão de mundo, os mesmos objetivos, isso começa a ficar muito evidente, esses contrastes começam a ficar mais intensos. Então, sim, eu tenho um número razoável de mulheres que eu acompanho aí que ou saíram ou estão passando por um processo de divórcio. Olha só. E quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam ao tentar alinhar essas paixões e talentos no meio dessa turbulência toda, incluindo o divórcio grisalho e outras turbulências que eu citei aí no início? O primeiro ponto é que essa mulher, quando ela não está feliz com a sua vida profissional, por exemplo, ela começa a questionar o seu próprio potencial. Então, ela não se enxerga no lugar daquela mulher que possui, sim, habilidades, que possui talentos. E já é comprovado pela ciência, todos nós temos um conjunto único de talentos. Mas existem duas razões muito fortes pelas quais a gente não consegue reconhecer isso. O primeiro ponto é que nós não somos treinados para valorizar aquilo que temos de melhor. Na escola, o que é que nós aprendemos? Olha, se você não vai bem numa determinada matéria, você vai ter que colocar toda a sua energia nela, estudar, estudar, estudar e esquecer o resto.
E muitas vezes aquilo em que você é muito boa, você começa deixando de lado, e aquilo que naturalmente, com pouco esforço, você tiraria uma nota 10, você passa a ficar ali na média. Aquela que você se esforçou muito, você não consegue ir muito além da média, porque não é a sua zona de talentos. Então, o que é que acontece? Ficamos medianos em tudo, iguais a todo mundo. Ontem, inclusive, tive uma reunião na escola da minha filha e eu questionei justamente isso. Ela é apaixonada por artes, por ludicidade, ela gosta de teatro, ela gosta de desenho, e ela não foi bem em matemática. E todo o feedback da professora foi sobre o que ela não foi boa. Então, é isso que nós aprendemos ao longo da vida. E o outro ponto muito forte é que, com base nisso, a gente acaba não valorizando aquilo que nós temos de melhor. Então, se eu digo para você, Noêmia, você tem uma capacidade de comunicação muito boa, é maravilhosa. Poxa, Lilian, isso sempre foi muito fácil para mim, isso sempre foi muito natural, então não é nada demais. É muito comum para você. Não é nada demais para você. Outras pessoas não têm essa capacidade. Então, o ciclo dos talentos, ele passa muito por isso, por reconhecer, valorizar e, a partir daí, usar intencionalmente esses talentos. E quando você não tem essa visão sobre as suas próprias habilidades, fica difícil pensar em mudanças. E isso também se reverbera na vida pessoal. Se eu não tenho uma visão sobre no que eu sou realmente boa, se eu não tenho essa autovalorização, obviamente este mesmo comportamento eu estou levando para os meus relacionamentos. Então eu acabo muitas vezes tendo problemas em imaginar uma vida sem aquele relacionamento, porque eu não me acho capaz, eu não me acho boa o suficiente. Então nem na esfera, né, dos relacionamentos, nem na esfera profissional, a gente termina performando bem, porque a nossa visão sobre aquilo que temos de melhor fica sempre embaçada pelas nossas sombras, que naturalmente temos. E o problema começa mesmo lá na infância, né, Lilia? Isso que você falou da sua filha. Eu lembro quando eu era criança e era péssima em matemática, cresci a minha vida inteira acreditando que eu era ruim, eu era péssima estudante, né? Esquecendo que eu era ótima em português, maravilhosa em geografia, história, adorava português. O que eu me tornei? Storyteller, contadora de histórias, né? E aí, no meu caso, eu levei uma vida inteira até te encontrar, né? Aos 50 anos, para entender que o fato de eu ter estudado na pior escola do Brasil, eu costumo falar para meu filho, eu estudei na pior escola nos rankings do IDB, a escola da cidadezinha onde eu cresci, considerada uma das piores, e eu estou aqui hoje conversando com uma das maiores sumidades no assunto de transição de carreira. Tenho uma vida completamente particular, bem-sucedida, feliz, e tive que fui obrigada a encontrar esse meu potencial já na idade da maturidade, porque senão eu ia viver o resto da minha outra metade da vida achando que eu não tinha capacidade nem talento nenhum para mudar a minha vida, para mudar a minha carreira, ou para fazer o que eu gosto de fazer, né? Então é muito importante a gente não ficar muito presa ao passado e entender que é possível mudar agora, né, Lilian? Seja aos 50, aos 60, aos 70, né? Sempre é tempo de mudar. E se nós olharmos, vamos pegar o recorte de uma mulher de 40 anos, tá? Se nós fizermos este recorte, de maneira geral, as pessoas começam a entrar no mercado de trabalho ali por volta dos 20 anos, né? Então, uma mulher de 40, ela, por exemplo, tem muito menos tempo vivido, profissionalmente falando, do que o que ela vai ter pela frente, considerando as estatísticas de quanto nós vamos viver. Então, a expectativa média de vida da população, falando de Brasil, e aí na Europa isso com certeza vai ser maior, mas a expectativa média de vida da população aqui está na casa dos 70. Então, uma mulher de 40, ela ainda tem, pelo menos estatisticamente falando, uns 30 anos pela frente. Não vou entrar aqui no mérito se vamos chegar lá medicalizadas ou não, mas estamos vivendo mais e estamos vivendo com
uma qualidade também melhor. Chegamos aos 40 diferente das nossas mães, das nossas avós, que eram senhorinhas nessa época, né? Então a mulher está ali chegando no climatério, está perdendo a validade, e era essa a visão que nós tínhamos. Então isso faz com que muitas mulheres tenham esse medo de fazer mudanças, mas sempre é tempo de recomeçar. Então, a partir dos 40, existe muita vida ainda pela frente. E qual é a vida que nós queremos levar? É essa vida sem sentido, sem propósito, e isso sem romantizar o propósito. O propósito, ele precisa ser sustentável. É possível viver sim do seu propósito, monetizando o seu propósito, ganhando bem e tendo realização. Trabalha para trazer essas duas coisas. E isso, todo esse contexto social de que é tarde demais, olha, eu já construí toda uma vida, você não zera tudo que você construiu até aqui. Então, sim, é possível recomeçar, sim, é possível se reconectar com quem você é, com as suas habilidades, com os seus pontos fortes, com as suas paixões, e encontrar ali um lugar no mercado que você diga, caramba, isso aqui faz sentido para mim. E Lília, você pode contar para a gente um pouco mais sobre a metodologia que você desenvolveu? Como é que ela ajuda as mulheres a se reinventarem profissionalmente? Essa metodologia, eu costumo dizer que o núcleo dessa metodologia é o núcleo de qualquer orientação de carreira. Durante a minha jornada como professora universitária, né, e eu comecei essa jornada lá em 2005, eu era muito mais nova, os estudantes, né, tinham muito mais proximidade, a diferença de idade era muito menor. Então, essa turma começava a me pedir conselhos sobre vida profissional. E eu começava a orientar, fazia perguntas que eu não sabia de onde vinham, montava um plano, e isso começou a tomar um corpo muito grande. Um aluno ia passando para outro, Lilian, olha, vou mandar o meu amigo vir aqui conversar com você. E eu falei, opa, peraí, preciso olhar com mais cuidado para isso. E foi lá atrás, ali por volta disso, já era 2006, 2007, eu fui começar a estudar um pouco sobre orientação de carreira. Fui me especializar e durante muitos anos eu fiz isso com jovens dentro da universidade. E existe um núcleo básico dentro da metodologia de carreira, que é para que você possa fazer qualquer escolha, você precisa olhar para aquilo que você gosta, para aquilo que você tem habilidade, e existe um mercado para isso. Então, esses 3 pilares são fundamentais. Qual é a diferença disso para a metodologia onde eu vou trabalhar com mulheres que já têm uma jornada profissional? Esse núcleo, ele não considera apenas talentos e paixões, mas qual é o formato de trabalho que você deseja para você? Esses talentos e paixões, como é que eles estão correlacionados com a experiência que você já teve? Vamos olhar para a sua trajetória? Então, o primeiro passo, sim, é olhar para a jornada dessas mulheres que já têm uma história, que já construíram coisas, identificar ali conquistas, pontos relevantes, pontos que muitas vezes são cegos para ela. Coisas que ela não consegue enxergar e valorizar porque simplesmente ela achava aquilo muito natural. Então, existem mulheres que conseguiam levar as empresas onde elas trabalhavam a ter números, por exemplo, de faturamento muito maiores do que o que tinham antes delas chegarem. Mas elas acham aquilo muito natural, era só a minha função. Mas elas fazem aquilo com muita facilidade. Então, identificar aí padrões de talentos, de habilidades naturais nessa trajetória. Segundo, identificar formas de trabalho, atividades, coisas que ela ama fazer, que dá tesão, que dá brilho nos olhos. Então, o que eu faço e me energiza e que, sabe, faço bem? E como é que isso se conecta com as minhas habilidades naturais? Então, essa interseção entre o que você faz naturalmente bem, os resultados que você já teve e aquilo que você gosta, é ali, nessa interseção, que existem potenciais de trabalho, novas formas de trabalhar para você se reinventar. O que é que vai fazer com que você escolha uma delas? Eu, essa mulher madura, hoje com mais de 40, que já vivi e já vi muita coisa. Qual é o formato de trabalho que eu quero para mim hoje? Qual é a forma de
juntar meus talentos, minhas paixões e uma rotina, uma forma de trabalhar que faça sentido para mim. Um retorno financeiro que atenda às minhas necessidades hoje. Então, essa mulher de 40, as mulheres 40 a mais, já viveram muita coisa, já provaram que são boas, já geraram resultados, querem ser felizes e ganhar bem também, querem ser felizes com qualidade. Então, são mulheres que entendem que não querem mais negociar algumas coisas que passaram uma vida inteira negociando. E não importa o que elas façam, né, Lília? Enquanto você fala, eu fico aqui pensando. Eu costumo dizer que tudo na minha vida aconteceu tardiamente. E eu sei que muitas mulheres também passam por isso, principalmente mulheres negras. As coisas costumam ocorrer sempre tardiamente, porque ou é quando a gente já está formada, já tem dinheiro, né? Tem mulheres que fizeram o primeiro intercâmbio aos 50 anos, foram aprender uma língua aos 60, né? Eu me tornei modelo aos 50 anos, fiz meu mestrado aos 40 anos, né? E eu nunca recebi orientação vocacional na minha adolescência. Fui receber orientação vocacional na minha maturidade, aos 50 anos, com você, Lília. Né? Então, eu fico aqui percebendo o quanto que muitas ações que a gente recebe tardiamente não deixam de ter o mesmo efeito positivo do que se tivesse sido feito quando a gente era mais jovem. A diferença é que a gente vai olhar para trás, para o que a gente realizou, não é, Lília? Exatamente. E se você parar para pensar bem, Noêmia, hoje você consegue aproveitar muito melhor toda essa carga de informações. Aquilo que aparentemente é algo que pode nos prejudicar, na verdade, é a nossa maior mola propulsora. Diferente de um jovem de 20 anos que está só começando a vida, hoje você, quando percebe que existem novas possibilidades, você faz isso de um jeito muito mais maduro. Você consegue aproveitar com a sua visão de mundo muito melhor essas oportunidades. Então, recomeçar a vida profissional após os 40 é sim algo que, se você parar para pensar, é muito mais interessante e você consegue tirar muito mais proveito. Com certeza. E Lília, me diz uma coisa, você tem como contar uma história de sucesso de uma mulher que você mentorou e que mudou a vida dela? Eu gosto de histórias. Tem algumas histórias, mas vamos lá, tem a história de uma mulher que eu admiro bastante ela, assim, quando eu a encontrei, quando ela me procurou para fazer um processo de orientação de carreira, e eu estava conversando isso com ela essa semana, ela ainda está comigo hoje em mentoria, mas em mentorias mais avançadas minhas, e o olhar dela era um olhar triste. A fala dela era uma fala insegura. Eu conversava com ela e ela estava ali com, sabe, aquele ar encolhidinho, sabe, muita dor, um semblante pesado. Ela passou 20 anos dentro de corporações e ela é da área contábil. Então foram 20 anos trabalhando como seletista e cansada, esgotada daquela vida. Mas, ao mesmo tempo, quando ela me procurou, ela disse para mim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, eu só não quero mais contabilidade, de jeito nenhum, eu quero isso para a minha vida. Eu quero simplesmente mudar. E totalmente perdida. E a minha pergunta para ela foi, por que você não quer mais a contabilidade? E toda a visão que ela tinha da contabilidade era uma visão muito associada ao formato de trabalho seletista. A toda aquela pressão dentro de um ambiente corporativo, onde se gera muitos resultados, mas não se é valorizada a altura. E eu perguntei para ela, e se você pegasse tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você utilizou a sua vida inteira, todos os resultados que você gerou, e gerasse para você, para uma empresa sua, faria diferença? O que seria mais interessante? Você começar do zero, uma nova área,
apesar de eu não acreditar que se começa do zero, mas obviamente quando nós transicionamos para uma área completamente diferente, né, existe uma curva de aprendizado muito maior. Então, e se você pegasse tudo isso e transformasse numa forma de trabalhar que faz mais sentido para você? Ela parou, pensou, nunca tinha parado para pensar nisso. A minha pergunta foi, será que é a contabilidade realmente? Será que é só uma questão de área? E a partir dali ela começou a construir uma nova jornada. Hoje ela é uma mulher que tem a própria empresa dela. A área de serviços contábeis é apenas uma das áreas dessa empresa dela, e o grande trabalho dela, a grande entrega hoje, 1 ano e meio depois, é ajudar, orientar diversas outras empreendedoras, mulheres que querem montar seus próprios negócios, com a capacidade que ela tem de fazer toda a parte burocrática, de orientar, trabalhar mentalidade empreendedora, tudo aquilo que ela viveu ao longo desses anos. E hoje ela está muito mais feliz, muito mais linda, muito mais bonita, muito mais alegre com aquilo que ela faz. E faturando muito mais do que o que ela faturava na CLT. Então, apenas mudando a forma de trabalhar, mas usando todo o conhecimento e experiência que ela já tinha para poder construir algo com muito mais sentido para ela. Isso é fundamental, né? Fazer sentido, propósito, né, Lília? E quais passos iniciais você recomenda para quem quer descobrir e potencializar os seus talentos no meio de um divórcio grisalho e no meio da maturidade? Olha o desafio. Exatamente. Primeiro ponto, aproveitar a maturidade, né? E com essa maturidade é que você vai olhar para a sua trajetória. Então, por mais que você não esteja feliz, por mais que você não esteja satisfeita hoje, a sua trajetória te trouxe até aqui. A sua trajetória, sim, fez com que você conquistasse coisas, fez com que você tivesse momentos felizes, sim. Em algum momento você quis estar aonde você está hoje, apesar de hoje não fazer mais sentido. Então olhe para a sua trajetória, não com um olhar de poliana, mas com um olhar de o que realmente foi bom, o que não foi, o que eu quero repetir, o que eu não quero. A partir disso, dentro do que foi bom, se pergunte, que ferramentas eu estava usando para ter esses resultados muito bons? Então não tenha dúvidas, por mais que você acredite que não tem talentos, ao olhar para a sua história você vai perceber que os seus momentos de melhor performance, os seus momentos de maiores conquistas, você estava usando aquilo que você tem de melhor. Talentos nada mais são do que comportamentos que nos levam a bons resultados. Então ressignifique a sua história mapeando todos esses momentos de conquista e associando essas conquistas e bons resultados a comportamentos. Ali você vai encontrar um padrão. E aí sim você vai poder identificar o que é que eu fiz de bom, no que é que eu sou realmente boa. Esse é o primeiro passo. Ah, que incrível. E Lília, voltando aí um pouquinho para a sua própria história. Eu sei que você mudou a sua carreira, você deu uma reviravolta na sua vida, especialmente depois de uma crise de burnout. O término do seu, então, antigo casamento estava incluído nesse pacote? E se estava, como é que foi o seu processo de se reerguer? E tá aí hoje essa mulher maravilhosa que aqui a gente está ouvindo falar. O burnout é algo que muitas vezes nós negligenciamos. Sabe quando você olha através da sua janela e vê que tem nuvens se aproximando? Olha, tem nuvens chegando, vai chover. Daí você escolhe, deixo a janela aberta ou fecho porque eu sei que vai chover. De repente você deixa essa janela aberta e a chuva invade ali a sua sala, o seu quarto, molha tudo. O burnout é isso. Os sinais, eles estão ali. Durante muito tempo, e aí eu estou falando de uma janela de alguns anos, eu me permiti vivenciar diversas emoções negativas no meu trabalho.
Eu me permiti dizer sim a diversos projetos que eu não tinha mais tanto tesão, a cargos administrativos que não faziam sentido para mim, mas muitas vezes para atender expectativas de pessoas, para deixar todo mundo bem, um ambiente harmonioso, e eu terminei pagando a conta disso tudo aí. Então, durante muitos anos eu acumulei essas emoções negativas, eu não entendia que eu estava vivenciando uma crise de valores no meu trabalho. Os meus valores eram diferentes, e aí depois eu vim entender que isso estava associado a alguns cargos, a algumas posições que eu tinha ocupado, e aí eu comecei a fazer uma limpa disso e deixei apenas dentro da universidade a sala de aula, que é o que de fato eu gosto muito, eu costumo dizer que é a minha cachaça. Então, ali eu entendi o que eu precisava ressignificar. Em paralelo, uma crise de valores também no meu relacionamento. Visão de mundo, a visão sobre o que é um relacionamento, expectativas desalinhadas. Então, tudo isso em conjunto me levou a uma crise onde eu tinha enxaquecas constantes, dores musculares o tempo todo, dores de cabeça. Chegou ao ponto em que um dia eu estava chegando da universidade, tive uma crise de ansiedade, e essa era comum. Às vezes eu estava indo para o trabalho, o coração começava a acelerar, choro, uma série de coisas. Então, naquele dia, eu saí do carro e eu não consegui, Noêmia, caminhar por uma rampinha, não era uma ladeira, uma rampinha entre o estacionamento e a entrada do meu prédio. Eu estava muito fraca. E ali eu falei, tem alguma coisa errada. Fui para emergência, comecei uma série de exames, enfim, clinicamente falando, não tinha nada. Os meus níveis, né, os meus índices de clínicos, todos normais, não existia nada. E aí, quando o médico me perguntou, como é que está o seu trabalho? Eu comecei a chorar. E aí ele falou, ali está no momento de, que tal repensar tudo isso? Então ali eu comecei a repensar tudo isso, comecei a colocar as ideias no lugar, e orientação de carreira era algo que eu já vinha fazendo durante muito tempo, então foi a partir daí que eu resolvi fazer isso para fora dos muros da universidade. Comecei a trabalhar com jovens aqui fora, isso já em 2018, e trabalhei durante um ano muito intensamente com jovens, fora da universidade, mas daí as mães desses jovens começaram a me procurar. Lilian, meu filho me contou a sua história, eu quero fazer uma mudança também. Eu falei, olha, até então eu só trabalho com jovens. Foi a partir daí que nasceu a metodologia para mulheres. De lá para cá eu venho atendendo só mulheres. Vez ou outra uma mãe me pede ajuda para um filho, mas de fato hoje esse é o meu momento. Mas o burnout veio nesse contexto. Olha, e o divórcio entrou também nesse pacote? Como é que foi as crianças no meio disso? Eu estou curiosa. O divórcio entrou nesse pacote, né, até porque naquele momento não me sentia amparada o suficiente. Né, e aí o engraçado, e hoje eu falo isso tranquilamente, nós somos grandes amigos, né, ele se assustou em ver aquela mulher forte, que ele estava acostumado a ver o tempo todo, numa posição frágil, numa posição de me ajude, porque eu não estou dando conta. Então, ele também não soube lidar com isso. Então, nesse contexto todo, né, aí eu digo que foi a gota d'água, né, para tudo. No meio disso tudo, existem os filhos, obviamente. Durante todo esse processo, nós tivemos o cuidado de blindar os filhos disso tudo, obviamente, né, porque dois adultos, quando se separam, não podem agir como crianças. Então, as crianças precisam estar protegidas. E isso foi um cuidado que nós sempre tivemos. A minha filha estava muito pequenininha na época, então ela já cresceu nos vendo, né, separados. Mas o meu filho mais velho, ele já tinha ali por volta dos seus 8 anos, 9 mais ou menos.
Então, já tinha consciência e ali nós conversamos, explicamos o que estava acontecendo. Então, de maneira geral, foi tranquila. Hoje, nós convivemos, temos guarda compartilhada, né? Uma semana com um, uma semana com outro, né? Decisões que precisam ser colegiadas, né, são tomadas ali juntas, conseguimos manter, assim, um ambiente de segurança e de diálogo muito bom. Então, depois que o furacão todo passou, porque o primeiro ano foi muito difícil, é difícil você conciliar, né, todo esse turbilhão, os seus desejos, o que um quer, os sentimentos de um, do outro, é muito difícil tudo isso. Mas terapia existe para isso. Então, isso é fundamental, tanto eu quanto ele fizemos terapia e isso ajuda demais. Conseguimos, ao longo do tempo, encontrar um caminho, não mais de marido e mulher, mas de dois grandes parceiros que têm dois projetos em comuns aí que foram, eu costumo dizer que é a melhor coisa das nossas vidas, né? Tem dois presentes lindos ali e que a gente é responsável, que a gente precisa discutir sobre coisas, tomar decisões. Então, hoje essa parceria existe num outro lugar, hoje existe, né, tirar das dores já trabalhadas, existe um lugar muito gostoso de olhar para uma história, que foi uma história de quase 2 décadas, né, olhar para alguém que eu escolhi para ser pai dos meus filhos, né, e entender, poxa, esse foi o papel dele. Tenho que honrar a nossa história, honrar o que vivemos, e assim seguimos. Hoje seguimos como parceiros de jornada. Tudo isso de uma forma muito madura, não é, Lilian? Até isso o divórcio maduro, o divórcio grisalho traz como vantagem, né? As pessoas estão se divorciando mais tarde, mas a tendência é também se divorciar com maturidade, com mais tranquilidade, com mais visão. É o que a gente deseja e é o que muita mulher como você está vivendo nos dias de hoje, não é mesmo? Exatamente, exatamente. É preciso entender que não é fácil entender que algo que nós escolhemos, seja um relacionamento ou seja uma jornada profissional, algo que nós amamos, que escolhemos por amor, em algum momento já não está nos fazendo bem. É difícil abrir mão e dói reconhecer isso, tanto para uma carreira quanto para um relacionamento. Mas é preciso ter a maturidade para reconhecer que alguns ciclos, sim, eles precisam ser finalizados para que outros comecem. Hoje eu tenho uma vida muito melhor do que o que eu tinha antes. Ele também tem uma vida muito melhor do que a que ele tinha antes. Somos pessoas muito melhores hoje, depois dessa decisão. E isso, como eu falei, não significa que é fácil. Então, crescer dói. Mudar, muitas vezes, dói. Mas qual é a dor que você escolhe? É a dor de permanecer aonde está? Ou é a dor de aprender a construir uma nova jornada e que lá na frente vai te fazer sorrir? Este foi o 20º episódio de Um Caos à Parte. Eu conversei com a Lilian Tostas, palestrante TED Talk, mentora especialista em potencializar talentos e transformar carreiras de mulheres em qualquer fase da vida delas. Neste podcast, eu falo para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. Se você quer ficar por dentro das novidades, clica no botão seguir bem na descrição deste episódio e me segue também lá no Instagram como Noêmia Um Caos à Parte. Eu vou ficar muito feliz se você, além de ouvir, compartilhar este podcast com aquela mulher que você acha que tem tudo a ver com as histórias que eu conto aqui. Assim, a gente consegue espalhar a semente da beleza da maturidade e da ousadia de mulheres fantásticas, mais velhas e experientes e bem caóticas com propósito pelo mundo. Até o próximo episódio.